Bom dia, a paz do Senhor. Eu vou falar sobre Isabel. Quem é Isabel? Isabel era mãe do João Batista, a esposa do Zacarias. Mas uma parte da Isabel que me deixou muito assim, chamou atenção, foi do período da sua gravidez. Zacarias, né, foi para o santuário e lá o anjo falou com ele que Isabel seria mãe. Aí ele duvidou daquilo, achou engraçado. Aí o anjo fez ele ficar mudo. Aí passou o período dele lá no templo, ele voltou para casa. Quando chegou em casa, chegou mudo. E aí se deitou com a esposa, com a Isabel, e a Isabel engravidou. Mas aí eu fico imaginando, Isabel engravidou. Ela já era de idade avançada. Ele também já era de idade avançada. Aí, como se pode? É esse Deus mesmo, esse Deus é tremendo. Como pode um senhor de idade avançada, uma senhora de idade avançada, engravidar? É só mesmo esse nosso Deus, esse Pai maravilhoso que nós temos, quando Ele tem um propósito em nossas vidas. Então, aí ele chegou em casa, mudo. Você imaginou seu esposo, nosso esposo, chegar em casa e não poder falar nada. Aí Isabel ficou grávida. O que me chamou a atenção, o que ela ficou meses dentro de casa. Ela ficou 5 meses dentro de casa após a gravidez. Por que Isabel ficou 5 meses dentro de casa, trancada, sem aparecer, sem ninguém ver ela? Porque eu penso assim, que ela já era assim, uma pessoa era uma pessoa assim que não era realizada porque não tinha filho. De repente, o Senhor, ela sabia que era obra de Deus, ela engravidou naquele período. E ficou em casa aquele período trancada. Por que Isabel ficou trancada? Será que porque ela ficou envergonhada, mesmo sabendo que era obra de Deus, ficou envergonhada, que o povo ia comentar? Uma senhora grávida, o que a parentela ia falar? Isso não é fácil, né, irmã? Não é fácil quando o povo fala da gente, quando alguém fala da gente, né? Aí ela ficou ali 5 meses trancada dentro de casa, sem falar com ninguém pro lado de fora. E o marido mudo dentro de casa. Se ela entendeu o que ele falou para ela, que era um plano de Deus na vida dela, que era um plano de Deus na vida dele, essa criança que ia nascer, aí é difícil, não é fácil, né? Passar por certas situações. Isabel estava passando por essa situação. Isso daí me chamou muita atenção, porque uma pessoa de idade grávida, não é fácil. Aí depois veio aquele processo todo da gravidez. Aí depois de cinco meses ela sai de casa. É onde que as pessoas vão começar a vê-la, onde que as pessoas umas vão falar bem, outras vão abençoar, outras vão cochichar. É motivo de cochicho. Então, às vezes, nossas vidas, nós passamos por isso. Eu passei por isso uma época que todos sabiam do problema que eu estava passando. Todos, até a vizinhança. É muito triste. Você chora muito. Mas tudo aquilo que eu passei foi um plano de Deus. Foi um plano de Deus na minha vida e na vida da minha família. E o que Isabel estava passando também era um plano de Deus. Ela ia dar luz para aquela pessoa que ia cuidar do caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, que vinha falar dele. Então, era muito importante ela passar por aquilo. E eu creio que Deus deu condições para ela passar. Deu condições para ela viver aquele tempo todo, aquele período todo. E também deu condições, deu sabedoria para ela ter aquele nascimento. O parto dela, eu fico imaginando como é que foi o parto dela, sabe? Aí, aquela criança, João, nasceu.
Mas nesse período da gravidez dela, ela recebeu a visita de Maria, sua prima, a mãe de Jesus. Então aquelas duas crianças estavam ali, se conheceram, se cumprimentaram, porque Jesus sabia que João já estava a caminho. João ia preparar tudo para ele. E João já foi preparado para isso. João, desde que ele estava lá no ventre da mãe dele, ele já sabia que ele estava sendo preparado para isso. E Isabel também. Eu creio que Isabel, mesmo na idade dela, Zacarias na idade dela, eles foram felizes, porque eles tinham algo que eles queriam tanto, algo que dava alegria para eles, ia dar prazer para eles. Mesmo naquele período que ela passou dentro de casa, imagina o que ela pensava, como ia ser, como eu ia criar aquela criança, como eu ia correr, brincar pela minha idade. Mas Deus ali deu tudo para ela. Eu creio que Deus deu tudo para ela, deu tudo para ele, sabe? Mesmo ele mudo, não podendo falar, mas eu creio que ali eles passaram momentos bem maravilhosos. Ele ali devia ter muito carinho por ela, por não poder falar tudo para ela que o anjo falou para ele. Mas eu creio que ele escrevia, dava algum sinal para ela e ela acabava entendendo tudo que estava acontecendo. Eu sei, irmã, que às vezes as coisas ficam difíceis, mas nós temos o nosso Deus que vem, seja um bálsamo na nossa vida. Ele vem dar uma clareza no nosso pensamento. Ele vem e dá aquela paz para nós, esperar o dia certo, o momento certo, para aquele momento ser realizado. E era isso que Isabel acho que pensava. Era isso que confortava ela, trancada dentro de casa. Aí, quando ela saiu fora, você imagina como é que foi? Eu acho que foi assim, bem maravilhoso, porque ela tinha uma companhia com ela tinha Maria ao lado dela. Por isso que é importante ter alguém do nosso lado, alguém com quem você falar, alguém com quem você compartilhar, sabe? Alguém para orar com você, alguém para segurar na sua mão, alguém para falar. Tudo vai passar, Deus é contigo. É esse momento que a gente precisa de alguém do nosso lado. Isabel teve, os meses seguintes, ela teve a Maria do lado dela, segurando na mão dela, dando apoio para ela, dando coragem para ela, elas orando junto, elas esperando o momento do nascimento. No momento do nascimento, Maria estava do lado dela. Por isso que eu agradeço a Deus de ter essas irmãs do meu lado. A Jaqueline é uma bênção na minha vida. Muita coisa eu não sei, ela me ajuda, ela me mostra, ela me fala. Eu estou muito feliz de ter alguém do meu lado. Ter alguém onde eu posso, assim, tenho certeza, se eu precisar de uma oração, vocês estão aí do meu lado. Então, Isabel teve a Maria do lado dela. Isabel teve o Zacarias do lado dela. Aí ela teve aquele momento tão inesperado, que foi o nascimento de João, o seu filho amado. E aí eu fico imaginando que prazer, que alegria daquela mulher. E ela cuidou de João como foi escrito. Ela cuidou como Deus falou para ela. João se tornou um grande profeta, grande homem de Deus, um grande filho. Eu acho que ele era um grande filho, um grande companheiro para eles, né? Eu fico imaginando como foi lindo João e os pais deles. Isabel, uma mulher honrada, uma mulher de Deus, uma mulher obediente, devia ser uma mãe obediente. E eu sentia assim no coração um prazer de falar de Isabel, de falar dessa mulher
que obedeceu fielmente a ordem de Deus na vida dela, por ser uma idosa, por ser uma mulher idosa e assumir uma responsabilidade, uma obediência. Uma obediência. Daí, irmãs, é obediência a Deus. Amém?